Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, comentando tudo sobre o Flamengo, né, que vem aí perdendo aí pro Palestino por 1-0 fora de casa na Libertadores e se complica bastante, né? Vamos ver o que Renata Fã e Denilson falam sobre o Flamengo nesse vídeo e também sobre a possibilidade de Tite ser demitido e a chegada de Jorge Jesus ou Felipe Luiz assumir o Flamengo. Então, assista ao final e não perca nada nesse vídeo. Então, fica agora aí com a reação. Já o Flamengo é decepção completa. A gente lembra que quando saiu o sorteio, o Marcos Braz falava, mas vai ter altitude, não vai ser tão fácil, longos deslocamentos. Só que isso não é justificativa para o futebol não apresentado pelo Flamengo, que até cria algumas chances, mas não converte em gol, e perdeu para o Palestino, que teve também a sorte de contar com um golaço. O Cornejo acertou um chute bem improvável. Nossa senhora, que golaço. É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Essa fala do técnico Tite resume a fase do Flamengo desde o fim do Campeonato Carioca. Com apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, o time rubro-negro esteve no Chile na noite de ontem para enfrentar o Palestino pela Libertadores. E mais uma vez conseguiu aliar uma atuação pobre com um péssimo resultado. Tite manteve a mesma estrutura dos últimos jogos, com 2 pontas abertos pelos lados e Pedro centralizado. O camisa 9, inclusive, teve a primeira chance do jogo, mas chutou para fora. Cebolinha, que voltou de lesão, arriscou de fora da área, mas parou no goleiro Rigamonte. Os chilenos chegaram com perigo nesse chute de Martínez, mas Rossi estava lá para salvar o Fla. A verdade é que nós, dentro de campo, sempre tentamos jogar bem para tratar de merecer o resultado. A verdade é que hoje geramos muitas ocasiões, mas não com muita qualidade. No segundo tempo, as coisas pareciam se ajeitar. O Flamengo se impôs e logo no início, Bruno Henrique desperdiçou uma bela oportunidade. Depois, De La Cruz quase fez e no rebote, BH perdeu mais uma grande chance. Mas a imposição rubro-negra parou por aí. Aos 18 minutos da etapa final, Cornejo acertou esse belo chute da meia-lua para abrir o placar para o Palestino. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas mais, nós temos que resgatar. Depois daí, Tite mexeu nos jogadores, mas não abriu mão do esquema. Luiz Araújo, que entrou na vaga de Bruno Henrique, acertou a trave. Com a derrota, o Flamengo já não depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores da América. No desembarque da delegação nesta manhã no Rio de Janeiro, protesto de alguns torcedores que estiveram no aeroporto do Galeão. O atacante Bruno Henrique foi o único atleta que parou para conversar com alguns dos torcedores que recepcionaram o elenco rubro-negro. Não, tô falando aqui que nós vamos melhorar. Não tem paciência. A torcida estava enamorada do time no Campeonato Carioca, não tomava gol, tudo funcionando, chega na final com o Nova Iguaçu, que não era um parâmetro tão forte assim. E agora, parece que esse mês de abril foi tenebroso, não é? Porque o time muito mal, defensiva e ofensivamente,
não conseguindo resultado, 6 jogos, apenas uma vitória contra o Amazonas, uma vitória que a torcida não gostou do desempenho, 1-0 bem pobre, em termos até técnicos e táticos. E o Tite, como ele tem um discurso muito forte, vinha da seleção brasileira, chegou mais cedo ano passado, esperava-se que agora o elenco estivesse voando e não só conseguindo resultados, mas apresentando aquele futebol digno dos nomes que hoje compõem o elenco do Flamengo. Apesar de eu achar que houve uma evolução do jogo passado para esse jogo, o Flamengo criou algumas oportunidades, um campo difícil para as duas equipes, obviamente, mas para o time que tem mais técnica e propõe mais jogo, que era o caso do Flamengo. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, De La Cruz ao lado do Cebolinha, para mim, foram os melhores jogadores, De La Cruz muito dinâmico, Cebolinha tentando a jogada individual, ele tenta mudar o time para o segundo tempo e mesmo assim o Flamengo não consegue buscar o gol, apesar do volume do jogo, mas o torcedor não olha para o volume do jogo, o torcedor não olha para a entrega, para o desempenho, para a dinâmica do jogo, o torcedor olha normalmente para o resultado, um golaço do time adversário numa jogada de escanteio, até acho que faltou um pouco de atenção, porque você tem que deixar um cara ali sempre no rebote justamente para impedir essa finalização. A gente está vendo o Bruno Henrique que teve 2 oportunidades muito parecidas, por sinal, as 2 oportunidades do Bruno Henrique, acabou não fazendo o gol. E aí fica uma situação constrangedora, porque a gente mostrou ali a classificação, o Bolívar é o primeiro do grupo, um grupo fraco, tecnicamente, times fracos, para falar a verdade, e o Flamengo não consegue essa classificação até agora. E o Bolívar vai jogar hoje, 11 da noite, com o Milionários. Se vencer, complica demais qualquer pretensão do Flamengo de ser primeiro lugar. Não vai conseguir isso. Agora, eu já penso diferente de você. Eu achei um jogo pobre do Flamengo. Não dá para admitir um time com tanta qualidade ofensiva criar e não fazer pelo menos um gol para empatar a partida. Então eu acho que a torcida tem que reclamar sim, porque espera-se muito e a entrega tem sido pequena. O Gerson péssimo no jogo ontem, o Pedro não apareceu, não deu as caras. A defesa no final, tanto o Léo quanto o Fabrício apareceram no ataque ao lado do Pedro e do Gabigol, sem organização nenhuma, tentando qualquer coisa meio desesperadamente. Chuva sim, campo ruim, ok, mas é pouco para um time que é apontado pela mídia, pelas torcidas, por quem acompanha futebol como um dos favoritos. O Flamengo tem que entregar mais, tem que entregar na questão tática, tem que mostrar mais aproximação, sem o Arrascaeta, ok, é ruim, sem o Pulgar também, mas tem muitos times jogando desfalcado e apresentando um futebol melhor. Então o Flamengo tem que acordar para a vida, joga com o Corinthians, o brasileiro, semana que vem já tem compromisso pela Libertadores, vai jogar 2 partidas em casa e tem que mostrar mais futebol para a torcida, minha opinião. Eu acho muito pouca essa entrega, realmente não gosto do que eu vejo no Flamengo. É o 7º jogo sem vencer fora de casa, desde o ano passado não vence, na Libertadores, obviamente, estamos falando. Então tem que mostrar muito mais competência. E o Tite, ele tem discurso, agora traz a prática, Tite. Essa é a grande diferença. O Tite, ele tem um discurso, ele tem uma narrativa até muito boa em relação ao que ele viveu e com a experiência que ele tem como futebol. É óbvio que o time precisa entregar mais, é óbvio que o resultado fala mais alto, se tratando de um time que tem uma folha salarial muito alta, e você olhar a classificação da Libertadores é vexatória dentro de um grupo que os outros 3 times são fracos. Quem não gostaria de ter vários jogadores do Flamengo, não é? Agora a gente segue... O Negro já voltou para sua cidade, e aí, Rafa, conta pra gente como é que foi essa recepção, então, dos torcedores para o elenco, depois, claro, dessa derrota. É isso, Bruno. Bom dia para você, para a Mari, para o Donk, para o Breire, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. O Flamengo voltou por volta de 6h30 da manhã. Aconteceu o desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Havia 12 torcedores aguardando os jogadores chegarem nesse desembarque. Curiosamente, o técnico Tite não passou pelo saguão. Saiu por uma saída alternativa, uma saída por fora daquele fluxo natural de passageiros, de pessoas que circulam no aeroporto. E os jogadores, esses sim, passaram pelo saguão até o acesso ao ônibus que os levou de volta até a concentração no Ninho do Urubu. Alguns desses torcedores mais exaltados ofendendo os jogadores, cobrando empenho, dedicação, cobrando um rendimento melhor com base numa um suposto comportamento ruim na pré-temporada, e um deles até fez uma menção ao De La Cruz, que foi um jogador que chegou depois, inclusive, né? Dizendo que nem Noé carregou tantos animais quanto o De La Cruz. Palavras desse torcedor mais exaltado hoje lá pela manhã no aeroporto do Galeão. O único jogador que parou para conversar rapidamente com esses torcedores foi o Bruno Henrique, e até recebeu um certo carinho dessa torcida, porque esses
torcedores que lá estavam ressaltaram que ele é ídolo, né? E aí pediram a ele uma reação, uma mudança de comportamento. Ele disse que as coisas vão melhorar. O mais hostilizado foi o atacante Pedro, além do técnico Tite, que, como eu falei, não passou por esse desembarque. Foi por uma saída paralela para não ter contato com nenhum tipo de torcedor. As circunstâncias de classificação já foram expostas, o Flamengo não depende mais de si para seguir adiante na Conmebol Libertadores, tem que vencer os 2 jogos em casa contra o Milionários e também contra o Bolívar e torcer para o Palestino não conseguir 2 vitórias. Se essa combinação acontecer, o Flamengo se classifica, mas se não acontecer, o Flamengo estará eliminado precocemente ainda na primeira fase da Libertadores, meus amigos. E como você disse, Rafa, a menção ali ao protesto do torcedor, né, falando sobre o De La Cruz carregar, né, os seus companheiros, a gente tem os números dele na partida, né, os seus 90 minutos. Ele foi, é até triste, né, finalizações certas, uma, ele liderou o ranking do elenco nesse sentido. Chances criadas, 2, ele foi o segundo melhor. Ações progressivas, que eu acho que isso chama atenção, né, 22. Ele lidera esse quesito e passes certos. Acho que foi até ali no final do jogo, Donk, que o De La Cruz ele recebe uma bola quase atrás da linha do meio de campo, ele está indignado, ele toca para alguém fazendo uma tabela e ele mesmo vai parar quase na área, porque é ele tentando buscar o jogo, tentando criar espaços. Eu acho que esse, se não nos números, se não nesse lance, é um grandíssimo diagnóstico do que foi o Flamengo ontem, né? Eu concordo e até porque acho que a gente tem que olhar de diferentes formas esse protesto torcedor do Flamengo, a solidariedade ali com o De La Cruz. Porque o protesto não diz respeito à atuação de ontem. Ele fala muito a respeito do que tem acontecido nas últimas semanas do Flamengo. E a postura, às vezes, desse time, um quanto, às vezes, que falta... Não estou falando que está faltando vontade, mas, às vezes, é uma intensidade maior. E o que não falta no jogo do De La Cruz. Então, é o cara que, com bola, às vezes, jogando mais recuado, jogando mais avançado, na ausência do Arrascaeta, ele jogando com o Gerson, ele se alternando como os caras de mais chegada... então, assim, é um cara que às vezes vai pisar mais na área, às vezes vai pisar menos, mas ele é o cara que dá esse dinamismo. Então, acho que o apoio do torcedor diz muito respeito à característica dele como jogador e também a sequência de boas atuações dele em relação ao Flamengo. Não foi só por causa de ontem. Porque tem um momento, acho que na reta final ainda do primeiro tempo... Mas, assim, uma certa pressão, mas que dura, não passa de 2, 3 minutos, né, Breder? Era o que o rubro-negro queria ver por 90 minutos. Exato. Por que não embala? O que aconteceu, Breder? Então, não chegou a ser um abafa do Flamengo, não deu aquele calor no Palestino, só melhorou, porque estava muito ruim. Aí o Tite inverte, o Bruno Henrique com o Cebolinha do lado esquerdo passa a ser mais ativo, passa a tentar mais 1 contra 1 e o Flamengo melhora no jogo. Mas não é uma melhora a ponto de dizer que o time se estabilizou, que conseguiu colocar o Palestino contra as cordas. Em momento algum isso aconteceu. Foi um jogo muito confortável para o Palestino, mas muito confortável. E aí eu entendo... condição... É o Palestino, né, gente? Então, eu entendo condição do gramado, eu entendo o Palestino estar num bom momento, segundo... colocado no campeonato chileno, mas nada justifica o desempenho do Flamengo. Até perder... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu todo esse jogo aí, né? Que o Flamengo vem bem mal na Libertadores, aí não vence há 7 jogos fora de casa, né? Então vem se complicando aí, né? Desde 2012 que o Flamengo não perde 2 jogos seguidos fora de casa na Libertadores, então mostrando aí que o Flamengo tá muito ruim, né? Depois do Carioca aí, o Flamengo só decaiu, né? Então não avançou, né? Só regrediu aí. E o Flamengo vem se complicando na Libertadores, que é um campeonato que não pode acontecer isso, porque qualquer deslize você pode ser eliminado e tudo pode se complicar. Então o Flamengo aí agora não depende só dele, vai precisar de calculadora aí para torcer para que o Palestino perca ou empate, né? O Bolívar também perca ou empata, né? O Milionários também. Então vai ter que torcer para todos os times lá do grupo perder ou empatar para que o Flamengo consiga se classificar, né? Sendo que se o Flamengo conseguisse pelo menos um empate, uma vitória aí, já dependia só dele mesmo e podia até passar em primeiro no grupo, né? Mas agora complicou tudo e o Flamengo agora depende só dele e pode ser eliminado da Libertadores. E sobre o caso aí da demissão de Tite, né? A demissão tá na mesa, né? Vamos ver aí como vai acontecer. Lembrando que Jorge Jesus, ele disse que não vai estender seu contrato com o Al Hilal, né? Então se acaba em julho. Então ele pode sim, né? Fazer um contrato aí com o novo time e chegar para o Flamengo aí.
em julho. Será que ele vai vir? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui, seria uma boa para o Mengão ele chegar e já atuar aí, visto que Tite não está conseguindo controlar esse time do Flamengo tão bom de qualidade e não faz nenhuma jogada. Então, só ele vindo para ver se tem certeza se é culpa do Tite, do técnico ou dos jogadores. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.